Shabbat Shalom a todos, amém? Estou aqui nessa manhã para compartilhar uma palavra do Senhor para o nosso coração. Baseado naquele estudo de quem é Jesus, das perguntas que a Torá nos apresenta a respeito de quem é o Senhor Jesus. E esses dias teve um probleminha aqui com computador e celular, nada mais funcionava. Então, mas vamos tentar mais uma vez, amém? Eu quero compartilhar uma palavra para o nosso coração a respeito do Senhor Jesus, que tem uma coisa maravilhosa a respeito do Senhor Jesus. Então, o que nós podemos dizer, quem tem uma experiência com Cristo Jesus, que Ele é maravilhoso. Então, o Senhor Jesus, verdadeiramente, Ele é maravilhoso. Quando transforma nossas vidas, quando temos aquela experiência com o Senhor, de mudança, de sentimento, que na verdade a mudança que ocorre na pessoa que se converte, que faz techuvá, que recebe a revelação de Cristo, do Mashiach, que recebe o seu amor, a sua graça, o seu favor. Só essa pessoa pode falar verdadeiramente do amor do Senhor, que ela recebeu, que ela entendeu, ou às vezes não entendeu. Porque o amor de Deus é tão extraordinário que não existe, não há meios de forma, uma forma de expressar somente com palavras. Por isso que a transformação que o Senhor Jesus nos faz, geralmente, está na questão comportamental, de dentro para fora. Porque só com palavras é difícil de expressar o amor do Senhor. É somente mesmo através das nossas ações, atitudes, que expressa verdadeiramente que estivemos com Mashiach, como disse os líderes religiosos a respeito dos apóstolos no livro de Atos. Que eles verdadeiramente estiveram com Cristo, com Mashiach. Então é uma coisa maravilhosa. E Jesus, o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Ele nos ensina em todas as áreas. Por isso que ele disse em João capítulo 10, versículo 14, Anohi hu haroe hatov. Eu sou o bom pastor. Porque verdadeiramente Ele cuida de nós, se preocupa conosco. Por isso ele disse no final do livro de Mateus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o profeta disse que o Senhor estaria conosco e jamais nos desampararia. Davi Hamelach, no Salmo 23, ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Adonai Roi lo achsach. Porque o Senhor Jesus verdadeiramente, Ele é o bom pastor. Por isso que Ele nos deu a vida no Calvário. Por isso que Ele nos perdoou, nos justificou, derramando seu sangue no Calvário. Porque o seu amor é infinito. Por isso que o apóstolo Paulo fala em nós conhecermos o amor de Cristo que excede em todo entendimento. A paz do eterno que excede todo entendimento. Então Jesus, verdadeiramente, Ele é o bom pastor. Não há outro além dele. É em Od Milvador. Não há outro. Não esperamos outro, a não ser Ele, somente o seu retorno, para o Rabab chama Adonai. Porque Ele verdadeiramente é bom e transforma nossas vidas. Então nós vemos nesses tempos difíceis que Jesus jamais nos abandona, jamais vai nos abandonar, nos deixa só. Nós vemos que Jesus, Ele ensinava nas ruas, Ele ensinava na beira do mar, Ele ensinava dentro do mar, Ele ensinava nas sinagogas, Ele ensinava no templo, na sede, que era o Beit HaMikdash, ou na sinagoga, que era chamada de Kahal, Knesset, ou Assembleia. Ele ensinava nas casas das pessoas, Ele ensinava nos velórios.
Então, o Senhor Jesus, por isso que ele disse que ele é o bom pastor. Porque ele não tinha lugar para encontrar suas ovelhas, para buscar suas ovelhas. Aonde elas estivessem, ele iria ao seu encontro. Ele iria ao seu encontro. Então, o Senhor Jesus, ele é maravilhoso. E verdadeiramente ele é o bom pastor, como disse o profeta Ezequiel no capítulo 34. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Porque ele é o bom pastor. Mas nós temos que tomar um cuidado nesses dias que nós estamos vivendo, porque nessa tentativa de globalizar tudo, misturar tudo, então nós estamos vendo algumas aberrações aí, que é só ter um pouco de discernimento que nós vemos que a coisa está fora do normal. Então, no livro de 2 Tessalonicenses, continuando falando a respeito do antimachia, mas também falando de como Jesus é bom, que não há lugar para que o Senhor Jesus nos encontre e fale conosco, que nos busque, nos console, nos exorte. Mas se permanecemos no Senhor, temos que permanecer no Senhor. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no capítulo 9 e 10, está escrito assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso o Eterno lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer em iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 até o 12, falando do antimachia e do engano. Todo tipo de engano. Então, para nós tomarmos cuidado, na Paraxá de Pinhas, falando do antimachia, na Paraxá de Pinhas, de Finéias, lá no capítulo 25 de Bamidbar, de Números, no versículo 17, nós vemos uma coisa trágica. Na paraxá anterior de Balaque, nós vemos ali que Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo do Senhor e lançar tropeços diante dele. Mas a Escritura diz que não deu certo, porque o Senhor o proibiu. Mas ele ensinou o povo do Senhor a outras coisas. Ele não amaldiçoou, mas ele ensinou o povo do Senhor, induziu ao erro. Então nós vemos que existem duas classes de pessoas. Existem pessoas, às vezes, que não conhecem verdadeiramente, não têm entendimento das coisas espirituais. Como diz a própria palavra do Senhor, como todos nós que um dia fomos ignorantes, muito ignorantes na questão espiritual, religiosa, não conhecíamos o Senhor, e a graça do Senhor nos iluminou. Então passamos a entender algumas coisas. E sabemos que existem duas classes de pessoas hoje. Existem aqueles que não conhecem a verdade, não sabem a verdade, e existem aqueles que o seu papel é induzir as pessoas ao erro, enganá-las verdadeiramente. E esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento é o mais difícil de nós percebermos. Só quando nós assistimos uma televisão, vemos alguns programas, então passamos a entender que existe verdadeiramente pessoas que o intuito delas é levar as pessoas ao engano, ao erro, lançar tropeço. Por isso que a palavra de Deus diz: não coloque tropeço diante do cego, para que ele não venha tropeçar. Daquele que não entende, daquele que não conhece, daquele que não vê. Mas nós vemos o poder do antimachia agindo de uma forma poderosa nesses dias, com o intuito de levar as pessoas ao engano. Então nós vemos na Paraxá de Pinhas, para nós tomarmos cuidado. E o povo do Senhor foi e caiu no erro, muitos. E a Torá diz que naquela praga 24 mil pessoas morreram.
no finalzinho, no comecinho do capítulo 5, do capítulo 25. Então, para nós tomarmos cuidado com o que estamos vendo e não misturar as coisas. Deus falou para Jeremias assim, o profeta Irmiarra, o Eterno lhe disse: se você separar o santo do profano, você será como a minha boca. Para nós entendermos o que está ocorrendo. Nós vemos ali que Balaque, seu nome é destruidor, a tradução do seu nome é destruidor, e Balaão, um homem do povo que foi levantado ali, o intuito de blasfemar, levar o povo a blasfema e se desviar da fé. Nós vemos o Antimachia no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que o seu papel é enganar. E nós vemos agora todo tipo de engano, em todas as áreas. E as propagandas, em todas as áreas, é só a pessoa assistir e nós vamos ver. Que o intuito verdadeiramente é induzir ao erro, é te induzir ao erro, te empurrar para o abismo. E nós vemos aqui, na Paraxá de Pinhas, e no final da Paraxá de Balaque, que o povo passou a adorar a quem? Ao Deus do abismo, a Baal Peor, Senhor do abismo, das trevas, verdadeiramente passaram a adorar Satã. Então, através do seu engano, com que ele induziu as pessoas ao erro. E nós estamos vendo isso agora. E às vezes não podemos falar praticamente nada agora, porque tudo é crime. Principalmente no país onde nós vivemos, que a blasfêmia, a coisa é fora do normal, verdadeiramente. Pode ser que exista em outros lugares, mas aqui nós sabemos que a coisa não é normal. Para nós tomarmos cuidado. Que existem essas duas classes de pessoas. Aquela pessoa que não sabe verdadeiramente. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que estão presos ainda. Então por isso que o Senhor Jesus disse, vão por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas tem aqueles que o intuito é induzir as pessoas ao erro, ao engano. E fazer com que o povo de Deus se desvie. Eles estão aí com esse propósito. Uma certa vez, quando eu estava fora do Brasil, ouvi um certo pregador que ele dizia que em determinada região, pessoas eram treinadas para se infiltrarem no meio do povo do Senhor e levá-los ao erro, ao engano. E amaldiçoarem o povo do Senhor e levar eles ao engano, ao erro. Então hoje nós vemos isso hoje. Infelizmente nós estamos trazendo para dentro de casa determinadas coisas, principalmente na questão audiovisual, e estamos sendo levados ao erro, ao engano. Nós vemos aqui claramente esse espírito de Balaão, esse espírito de Balaque. Então aqui o povo começou a adorar Satã de uma forma consciente ou inconsciente, porque foram induzidos ao erro, levados ao erro. Então para nós tomarmos cuidado. Que Balaão ele está aí e Balaque também, o destruidor. E o povo começou a adorar a Satanás, ao Senhor do abismo, ao Senhor das trevas, literalmente. Nós vemos no livro do Apocalipse, no capítulo 9, a mesma coisa. Quem era o Senhor do abismo? Abaddon, Apolion. Então ali aquelas pessoas o juízo veio sobre elas porque não tinham a marca do Eterno, e tinham sim a marca da besta, porque adoravam a besta e o dragão. E aqui nós vemos da mesma forma, o dragão que era o Senhor do abismo. E aqui nós vemos o povo adorando também o Senhor do abismo, porque foram induzidos ao erro. Então para nós tomarmos cuidado. Adorando o Senhor do abismo através do quê? Através de toda a sua estrutura que ele está lançando, levando as pessoas, induzindo ao erro, à blasfêmia, a todo tipo de perversidade, ao sodomismo, de todas as formas. Então o ensino agora é um ensino verdadeiramente como o Senhor Jesus disse a respeito do seu retorno. O mundo seria como Sodoma e Gomorra. E agora é aberto a propaganda. Lógico que eles estão fazendo isso para induzir o povo do Senhor ao erro, para levar o povo do Senhor à blasfêmia, a loucura, a insensatez. Então nós temos que nos manter com os pés no chão, porque o Senhor Jesus é o nosso bom pastor. Adonai Roi Lo Ersal, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele disse, Anohi Hu Haru Ehatov, eu sou o bom pastor e o Senhor há de nos guardar. Não deixe teu filho diante das trevas. Não consagre teu filho a Moloque.
o Amoleque, aos demônios. Porque eles querem nos induzir ao erro e que o Senhor nos livre e nos guarde. Em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor nos livre. Então é para nós estarmos atentos e vigilantes nisso, que com certeza estão tentando levar o povo ao erro. É o espírito de Balaque, é o espírito de Balaão, de induzi-lo ao erro e fazê-lo tropeçar. Então existem essas classes, existem várias, mas essas principais. Aqueles que não entendem verdadeiramente o que está acontecendo e aqueles que estão aí com um único intuito, de levar o povo do Senhor ao erro. Não é o mundo, mas o povo do Senhor. O intuito deles é derrubar o povo do Senhor. Que o Senhor nos livre. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém? O Rabino Akiva Tatz, no seu livro A Máscara do Mundo, se você ler, você vai ver um livro extraordinário. O Rabino, ele diz o seguinte: o mundo oculto e o mundo revelado, no capítulo 6, ele diz assim: Eim Haberaha Mitsuya Ela Bedavar, Hassamu Imim Haim. A bênção não é encontrada exceto naquilo que está oculto aos olhos. A bênção não é encontrada a não ser naquilo que está oculto aos olhos. Por isso que o profeta disse no livro de Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porém, o engano também está naquilo que não pode ser visto, que está oculto aos olhos. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós temos o Espírito do Cristo, o Espírito do Mashiach, que nos ensina todas as coisas. E ele nos ensina todas as coisas. Amém? Assim também, a bênção está naquilo que está oculto aos olhos. Porque a nossa mente não está só aqui. Vivemos aqui, mas a nossa mente e o nosso espírito está focado no Senhor, que voltará para nos guardar e restaurar o mundo. Amém? Que nós possamos ser guardados debaixo do sangue de Cristo Jesus nosso Senhor. Porque onde quer que estejamos, Ele está conosco, independente da situação. Amém? Então, que você medite no Senhor e cuidado. Que é o único intuito da impiedade que se levantou agora, do espírito dessa era que se levantou agora, é desviar o povo do Senhor, não aqueles que não estão nos caminhos do Senhor, mas sim levar o povo do Senhor à loucura, à blasfêmia e a se desviar da fé. Mas que o Eterno nos livre e Ele nos guardará. O Senhor Jesus disse que se fosse possível enganaria até os escolhidos, mas Ele há de nos guardar. Que estamos estrelados com o Espírito bendito da promessa, Ruach HaKodesh. Por isso que o apóstolo fala em Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra em nós há de terminar em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Então que o Eterno te abençoe e te guarde e te proteja debaixo do seu sangue, do sangue do seu Filho bendito Mashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Então um Shabbat Shalom e que o Eterno te abençoe e te guarde.